Dizem que cada dia que começa abre uma nova janela de oportunidades. Uma outra chance para vivermos experiências únicas. Seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores? Podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita. É onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 100 cursos presenciais, à distância e híbridos. De graduação, pós-graduação, especialização, técnicos, extensão, ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Aos mais de 40 mil pacientes cadastrados nas clínicas integradas, onde ultrapassamos a marca de 150 mil atendimentos a cada ano. Em 2020, em plena pandemia, a Unesc atendeu quase 5 mil pacientes na farmácia solidária, ultrapassando R$500 milhão em doações e atendeu quase 1.400 pessoas na unidade jurídica de cooperação. O Museu de Zoologia recebe mais de 5 mil visitantes a cada ano. E no ano passado, teve mais de 1.200 visitas virtuais. A última edição do Unesc em Dança reuniu 800 bailarinos e foi assistida por mais de 3 mil pessoas. Temos quase 300 projetos de pesquisa em andamento, 155 laboratórios de ensino, 180 projetos de extensão, aproximadamente 800 bolsas para estudantes da graduação, além de uma biblioteca com mais de 165 mil volumes à disposição dos nossos estudantes, brasileiros e de outras 9 nacionalidades diferentes. Não são apenas números. Isso é uma grande universidade em ação. São pessoas transformando a vida de outras pessoas. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. Boa noite, senhores e senhoras. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao terceiro Diálogos de Direito. Sou a professora Márcia Piazza, coordenadora do curso de Direito. Esse evento é um evento que tem por objetivo discutir temas atuais para além da sala de aula. Nessa edição, o tema central são os direitos humanos, tema fundamental para todas as áreas. Quando falamos em direitos humanos, estamos falando da defesa de direitos civis, políticos, sociais e ambientais. Os diálogos são pensados especialmente aos nossos estudantes, a quem faço questão de desde já registrar o meu agradecimento pela participação, por estarem sempre presentes nessas atividades, em especial aqueles que nos acompanharam pela manhã. Hoje tivemos o primeiro evento pela manhã, com a temática mediação e conciliação, e já tivemos uma participação que nos deixou muito felizes. Mais de 1.000 visualizações pela manhã. Então, um evento que já começa aí com muita felicidade, com muita participação dos acadêmicos. Registro também que já contamos aqui no espaço virtual com a presença do nosso palestrante e dos convidados. Faço, então, as saudações. Inicialmente ao meu querido colega, professor Dr. Gustavo Borges, mediador dessa noite. Boa noite, professor Gustavo. Boa noite, professora Márcia. Boa noite a todos e todas as alunas, ao pessoal do Centro Acadêmico e também da TV Unesc. E um agradecimento muito especial ao professor Cristiano Colombo, né, um pesquisador de altíssima qualidade, porque aí temos muita admiração e sempre aprendemos muito. Muito obrigado e parabéns pela organização do evento, está muito bonito.
Obrigada, professor Gustavo. Antes de saudar o nosso palestrante da noite, vou pedir para quebrar o protocolo, então pedir, fazer a saudação à nossa presidente do Centro Acadêmico, a Natana Daminelli, que vai fazer, então, a sua fala aos estudantes, ela que sempre está participando das nossas atividades, é apoiadora também deste evento, em função de que ela tem aula de estágio aí na sequência. Boa noite, Natana. Boa noite, prof. Márcia, e sempre meu cumprimento ao professor Gustavo e ao professor Cristiano, mas principalmente aos acadêmicos que estão nos assistindo de casa. O meu recado é que eu espero que vocês, essa semana, se inspirem sobre os ideais e discussões sobre esse tema tão importante, que é sobre os direitos humanos, e aproveitem a oportunidade, porque esse evento foi feito com muito carinho para vocês, e que vocês se sintam muito recepcionados. Aproveitar o engate também da fala e comentar sobre as horas complementares, que a gente recebeu muitas mensagens no Instagram do Centro Acadêmico, a gente não conseguiu dar conta de responder todo mundo por conta do trabalho, enfim. As horas complementares, elas vão se dar pela inscrição no site do Event3, então a gente pede para que vocês se inscrevam. O QR Code ou o formulário é apenas para validar a presença. Então, a gente pede para que vocês não se confundam, porque a gente viu que está rolando nos grupos ali o formulário, mas não é para valer as horas complementares. O formulário é apenas para a presença. Horas complementares, vocês precisam entrar lá e se inscrever. É prático e é melhor para a gente poder se organizar também. Desejo um bom evento para vocês. Infelizmente, minha fala vai ser breve, porque assim como vocês, eu também tenho estágio prático e aula, mas espero que vocês gostem, contem muito com a gente. Estamos aqui para representar vocês, e era isso. Tchau, gente. Obrigada, Natana. Então, faço também a saudação ao doutor Cristiano Colombo, né, o nosso palestrante da noite, a quem desde já agradeço tão prontamente ter aceito o nosso convite. Era para estar aqui nessa noite, né, doutor Cristiano, presencialmente com a gente, mas infelizmente a chuva atrapalhou aí a nossa programação, mas desde já, né, fica convidado para estar em outro momento presencialmente com a gente. Uma boa noite ao senhor também. Passo também a palavra agora. Passo a palavra agora ao presidente, então, do Diretório Central dos Estudantes, o acadêmico também de Direito, Vitor Teixeira. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos, boa noite, professor Gustavo, boa noite, professor Cristiano. Eu hoje aqui estou como presidente do DCE, mas as minhas palavras hoje representam o meu sentimento de acadêmico. E é gratidão a duas pessoas que eu vou agradecer nominal, mas que elas representam um grupo. Primeiro, a coordenadora Márcia, que se dedica diariamente para fazer com que o nosso curso tenha aí andamento, consiga progredir, consiga ter sucesso no dia a dia e organize um evento tão bom quanto este aqui, que é muito valoroso para o nosso curso. E também queria fazer uma saudação especial à nossa presidente do Centro Acadêmico, que é uma batalhadora, uma guerreira que está sempre do lado do movimento estudantil, sempre ao lado dos estudantes, que é a Natana, que também eu acompanhei hoje nos grupos, a Márcia e a Natana, fazendo a movimentação para que esse evento acontecesse, para que ele fosse divulgado e para que ele tivesse a sua validade. Então, queria parabenizar. O meu sentimento aqui não é nem como presidente do DCE, é como aluno, é como acadêmico do curso de Direito, de agradecimento, de gratidão a essas duas pessoas que fazem o nosso curso avançar ainda mais. O DCE, dessa vez, nem participou da organização do evento, mas eu fico muito feliz como liderança de saber que eu tenho essas duas pessoas lá, quando precisa, para a gente lutar junto e fazer a nossa universidade crescer ainda mais. Então, muito obrigado, um bom evento a todos, fico aqui à disposição de vocês sempre. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, também sempre apoiador aí das nossas atividades, sempre presente no curso de Direito, né? Nosso muito obrigada também. Então, vamos passar as atividades dessa noite. Antes de passar a palavra a ele, que é o nosso convidado, vou fazer a apresentação do seu currículo. Dr. Cristiano Colombo é pós-doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor permanente do mestrado,
profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, pesquisador da FAPERGS em Projeto Inteligência Artificial e Proteção de Dados Pessoais, diálogos entre princípios da centralidade do ser humano e eticidade rumo à concretização no ordenamento jurídico brasileiro. Membro da Rede Ibero-Americana de Universidades e Institutos com Investigação em Direito e Informática. Doutor Cristiano, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa universidade. Tenho certeza que nós hoje teremos uma bela palestra, né? Sei da sua preocupação em estar aqui hoje também. Então, passo a palavra ao senhor, repetindo mais uma vez que o nosso curso, a nossa universidade está à sua disposição. Então, agradeço muito o convite, né, e a Unesc, enfim, e de pronto já endereço, né, as minhas palavras de alegria aqui à professora Márcia, né, por estar aqui hoje, por estar acompanhando essa exposição. Também o professor Gustavo, né, um amigo querido, que lembrou aqui de mim, falar sobre essa temática. Eu acho que é uma temática que ele sabe que gosto bastante, né? Então, falar sobre direitos humanos e novas tecnologias, né? E, claro, né, professora Márcia, professor Gustavo, a gente não pode deixar de saudar aí muito especialmente os nossos alunos, né, os estudantes, que, na verdade, são os destinatários dos nossos esforços, né? Ou seja, um professor não é professor sem os seus alunos, né? Então, isso é uma vocação, né, que nós temos como professores, que a gente necessita, né, é uma referência, há necessidade de você ter o estudante, né, sempre o aluno, né, então, conosco, né? Então, primeiramente, agradeço muito o convite, né, gostaria de estar presencialmente, mas também estou feliz de estar virtualmente com todos, né? Aliás, parece ter muito a ver com a nossa palestra de hoje, né? A gente está nessa situação, direitos humanos e novas tecnologias, as possibilidades, então, que esse novo mundo, né, esse ciberespaço, ele permite que nós possamos vencer barreiras como a territorialidade. Estamos desterritorializados, ou seja, de qualquer lugar podemos falar, né? Vencemos a barreira da simultaneidade, estamos simultaneamente juntos, né? Então, são inúmeras situações que a gente vê que as tecnologias trazem e que podem somar aí nas nossas reflexões da noite de hoje. Então, indo direto ao ponto, né, eu acho que já posso iniciar aqui essa conversa, até a professora Márcia, digo assim, esses diálogos, né, porque eu vim aqui para dialogar, não vim aqui para, na verdade, fazer uma palestra daquele tipo expositivo, direto, assim, mas que a gente possa conversar, que a gente possa ter uma conversa com nossos alunos aí, né, sobre esse tema. E eu acredito que, para iniciar essa conversa, eu poderia falar, assim, que realmente são três os grandes pontos, né, que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, direitos humanos. Segundo, novas tecnologias. E terceiro, o princípio da centralidade no ser humano. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre esses três pontos, né? Eu sei que o professor Gustavo é um pesquisador aí na área de direitos humanos. Já vi ele falando, já convidei, ele já esteve, né, falando para nós sobre isso na universidade, ele já escreve sobre isso, enfim, e tudo mais, né? E professor Gustavo e prezadíssimos, professora Márcia, digo o seguinte, né? Nunca foi tão importante a gente falar em direitos humanos, porque na medida em que nós temos agora as máquinas, né, nós temos agora a inteligência artificial, nós temos agora a robótica, cada vez mais é importante colocar o ser humano no centro. Então, isso é muito importante. Eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado, né, eu perguntei para o professor César Saldanha, professor César, qual o direito que não é humano? Eu fiz essa pergunta para ele. Ele me disse, olha, Cristiano, isso faz muitos anos, né? Eu me lembro, eu posso te dizer, tem gente que está falando sobre direitos dos animais, quando nem começava a falar, ainda não havia todo esse movimento, né? Então, vejam que hoje, além de toda a questão dos direitos dos animais, tem toda a questão também, podemos assim trazer entre aspas essa informação, o direito das máquinas, o direito da inteligência artificial, o direito da robótica que entra em campo, né?
E realmente, para que nós tenhamos de forma forte, viva, né, e possamos defender a pessoa humana, sem dúvida alguma agora, os direitos humanos eles acabam tendo, além de todos os outros propósitos até agora, este que é muito importante, que é colocar a pessoa humana no centro, perante ou diante de todas as outras tecnologias que vão aparecer. Então, na concorrência dos valores, né, na concorrência das posições, os direitos humanos, professor Gustavo, eles vão nos colocar, eles vão colocar o ser humano toda vez que houver, né, uma concorrência, uma superposição, né, um conflito de interesses, são os direitos humanos que vão colocar o ser humano aonde ele deve estar, né? O robô deve estar no seu lugar, a inteligência artificial deve estar no seu lugar, o ser humano deve estar no centro. Então, quando falamos em direitos humanos, principalmente conversando com os nossos alunos aí que estão muitas vezes iniciando o curso, né, estão estudando, por exemplo, o Código Civil, artigo 11, né, do Código Civil, que começa com os direitos de personalidade. Vejam que o professor Gustavo sabe que eu sou um professor da área do direito privado, né? Então a gente acaba enxergando os direitos humanos aonde nós que gostamos de contratos, nós que gostamos de responsabilidade civil, nós que gostamos de obrigações, onde é que a gente acha ele no Código? Os direitos humanos eles vão estar, né, concretizados num capítulo dos direitos de personalidade, né, mais fortemente. É claro que durante todo o código ele vai se permear pela pessoa, com certeza. Mas aonde nós vamos encontrar a proteção do nome, a proteção da imagem, a proteção do próprio corpo, né, não poder diminuir o corpo sem uma diminuição permanente do corpo, né, a questão da imagem, tudo isso vai estar no Código Civil. Então começamos assim com duas grandes informações. A primeira, né, os direitos humanos ganham mais esta importante vocação. Além de defender os homens contra as mulheres, os seres humanos contra os próprios seres humanos, agora defender os seres humanos contra a tecnologia, né? Então, colocar no centro o ser humano quando em conflito com a tecnologia. E aí entra a segunda parte da nossa palestra, são as novas tecnologias. As novas tecnologias que são inúmeras, né? Hoje em dia a gente tem aí, por exemplo, né, a robótica. A robótica é algo importante, sim, a existência de seres de entes, né, podemos dizer assim, de entes que vão ter uma autonomização, isso aí, autonomização, ou seja, que vão tomar decisões, né, e vão decidir muitas vezes, né, sem que um ser humano esteja a todo momento acompanhando. Então a robótica vai ser uma das características. A própria inteligência artificial. O que é inteligência artificial, né, gente? Inteligência artificial, veja, nós temos a inteligência natural dos seres humanos, dos animais, mas temos a inteligência artificial, aquela que, né, vejam, ela vai nascer através, né, de softwares, enfim, de algoritmos, ou seja, então, são programas que vão, na verdade, buscar dados, informações, que vão trabalhar com instruções, receitas, para nos oferecer um resultado. Então, essa é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial a gente pode ver lá no início, né, a alimentação da inteligência artificial com os dados, o input, regras que esse algoritmo vai estabelecer e resultados que vão ser trazidos. Mas a inteligência artificial ela dá um passo além. Porque, além de toda esta situação, a própria máquina, o sistema vai aprender com isso. Vamos tentar aqui trazer um exemplo.
Eu trago um caso aqui bem interessante, né, que acompanhei diretamente, professor Gustavo, professora Márcia, prezadíssimos alunos e alunas, né, que foi a criação de um app para verificar a alta possibilidade de alguém ter Covid, e aí buscar o sistema de saúde. Nós tivemos aí acompanhando na Tecnocinos isso, né. Então, vejam, neste caso, né, quais eram, para a gente entender um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial, quais eram os dados, né? Veja, para você poder participar entrar nesse app, você tinha que se cadastrar, enfim, né? E aí você trazia alguns dados, você alimentava esse software, você trazia dados, então, por exemplo, se você estava com febre, se você, qual a sua idade, se você era hipertenso, se você era idoso, se você era jovem, qual a sua idade. Isso tudo eram dados trazidos. Estamos tentando entender, tentando falar sobre o que é inteligência artificial. Então, dados que são inputs, que são alimentação para esse software. O software recebia esses dados e, a partir de protocolos médicos, né, e de valências, de valores, que os programadores, então, atribuíam a cada um desses elementos. Então, vamos lá, você estava com febre. Opa, está com febre, uma valência maior de quem não está com febre. Perdeu o olfato? Ora, tem uma valência maior, uma probabilidade maior do que quem está, né, enfim, sentindo os cheiros, enfim. Paladar, e assim por diante. Tá? A idade, o peso, todos os dados que eram trazidos. E aí, sim, de acordo com isso, esse software ia fazer uma conta e ia dizer, olha, reunindo esses dados que você me trouxe, que é o input, a alimentação desse software, né, com as instruções algorítmicas, que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Olha só, olha o que é uma instrução algorítmica, né? Se com mais de 39 graus, nota 10, que pode estar com Covid. Estou trazendo um exemplo, né? Se não tem febre, nota 0. Né? Se, enfim, está com enjoo, nota 5. Né? Se não está com enjoo, nota 0. Aí eu vou trabalhar, então, através dos protocolos médicos, né, aquilo que efetivamente vai apontar a maior probabilidade de ter Covid ou não. E lá no final, quem somar mais pontos vai receber, né, um output, um resultado, dizendo que tem alta probabilidade de ter Covid ou baixíssima ou não tem a probabilidade. É claro que é necessário, veja, uma questão médica para haver este diagnóstico. Mas naquela época em que as pessoas não podiam sair de casa, lembram disso? Não saiam de casa. Aquele app ajudou muita gente, né, porque você vai lá ver, eu vou lá no médico ver se eu estou, pegava. Então, né, eu vou lá ver, vou fazer o teste, pegava. Então, se você utilizasse o app e verificasse que você não tem ali os valores, né, você não tem essa probabilidade, você continuava em casa e pronto. Né? Então, vejam, isso tudo que eu estou dizendo, o input, que são os dados pessoais, né, de todos, então, esses dados que eu acabo de dizer, né, a idade, se tem febre, se tinha paladar, enfim, com as instruções algorítmicas que davam valor 10, 5, 0 para esses elementos, e um resultado final, um output, acabava trazendo, então, né, que um grupo de pessoas estavam com probabilidade, o grupo de pessoas estava com probabilidade de ter Covid e o outro não. Bem, o que acontece é que, na verdade, se o sistema ele vai com o tempo, né, validando isso, ou seja, se realmente aquelas pessoas que foram indicadas com probabilidade de Covid, né, informarem o sistema se estão ou não, o próprio sistema vai começar a verificar, poxa, olha só, quando eu começo a dar, eu estou vendo que pelos resultados que estão dando e pelas notas e os valores que eu estou dando, de repente, né, veja, né, febre, eu devo continuar com nota 10, mas olfato, parece que eu estou errando, então vou baixar para 9 ao invés de dar 10, ou para 8. Então o próprio sistema, o que ele vai fazendo? Ele vai aprendendo, ele vai evoluindo em razão
né, da validação da informação, né, estatística, que existem resultados, porque de repente aqueles resultados que são dados, aqueles outputs que são dados, né, ou seja, tu estás, tu não estás, daqui a pouco lá na frente vai fazer o exame e a pessoa, né, olha, o sistema diz que está, mas não estava. Então, na verdade, pode haver, né, e vai havendo um aprimoramento nessas informações trazidas, então, e o próprio sistema vai recalculando e trazendo novas informações para ele. Então, isso é a inteligência artificial. Então, vejam, quando a gente fala, primeiro falamos em direitos humanos, falamos em direito de personalidade. Quando falamos em novas tecnologias, podemos dar um bom exemplo com a inteligência artificial. Inteligência artificial que é utilizada hoje para várias situações, né, para decisões autônomas, automatizadas, em que, na verdade, você vai poder utilizar, por exemplo, para a criação de perfis também, né? Como assim perfis, professor? Claro, por exemplo, se você quer, numa seleção de emprego, né, você quer buscar empregar alguém, você pode criar lá, né, um algoritmo que vai, daqui a pouco, olha, qual é o trabalhador ideal que eu preciso na minha seleção. Então, vou dizer, eu quero alguém que tenha tal e tal idade, que tenha tal e tal qualificação, né? Então, as pessoas vão informando os dados, o próprio sistema vai valorar, vai dar notas, atribuir notas a isso, e vai dizer quem são os bons, ou os, entre aspas, né, os prováveis candidatos a essa vaga. Não vai haver uma mão humana nisso, não. O próprio sistema já vai dizer, olha, eu quero alguém que tenha entre tal e tal idade, tá? Eu quero alguém que tenha aquela qualificação, tem que ter terminado, por exemplo, o ensino médio, ou teria que ou já ser bacharel, né, por exemplo, morar em Porto Alegre ou morar em Criciúma, posso também estabelecer isso, fazer uma série de requisitos que vão estar lá na frente, que vão recolher os dados dessas pessoas e vão dizer qual o grupo de pessoas que efetivamente, essas 3, 2, 4 ou uma, que efetivamente vão atender aquilo que eu quero. Então, vejam, isso vai acontecer nas mais variadas áreas, né? A questão dos algoritmos estão sendo aplicados em várias, em seleção de emprego, um crédito bancário, para dar crédito para as pessoas ou não, né? Então, um terceiro ponto também aqui muito utilizado, né? A inteligência artificial. Nos Estados Unidos, o Compass, então, para cálculo de pena, né? Então, é utilizado também. Então, vejam, são várias situações que podem acontecer. Agora, o que acontece, né, professor Gustavo? Vejam, empresários e estudantes, acontece que muitas vezes, né, esse algoritmo ele pode trazer um viés, uma discriminação, e aí acabar ferindo direitos humanos, direitos de personalidade. Tá? Então, vejam, o primeiro ponto da palestra, direitos humanos, tá? Os direitos de personalidade, aqui visto a imagem, o nome, o teu corpo, né? O primeiro ponto. E as tecnologias? Bom, falei da inteligência artificial, falei da robótica, posso falar também do metaverso. Hoje, esse ambiente, né, que, inclusive, foi, né, idealizado, olha só, em 1992, né, por Neil Stephenson, né, no livro Snow Crash, em que, na verdade, ele traz lá um personagem, o Hero, que com os óculos, já naquela época se falava em óculos, acabava vendo, né, na verdade, imagens sobrepostas diante de si, e tinha uma visão de que estava dentro, imerso a um ambiente, em que conversava com pessoas, em que trocava ideias, enfim, tudo mais, ali vivia, né, e ali passava grande parte do tempo, diz o livro. Né? O metaverso ele é diferente do que nós estamos vivendo aqui hoje, nessa noite. Né? Aqui nós estamos nos vendo, diz Mark Zuckerberg, em janelinhas quadradas. No metaverso, nós vamos nos sentir no ambiente, experienciando, né, estando dentro do ambiente, trocando ideias, conversando. Mas vejam, nesse ponto, né, e aí começamos a trabalhar em relação a isso, né, vejam como nós vamos ofertar dados para esse ambiente, para o metaverso. Então,
as nossas fragilidades, as nossas biometrias, podemos, né, falar disso, enfim, os nossos gostos, o nosso tipo psicológico, tudo isso vai ser entregue ao metaverso. Então, a necessidade cada vez mais que os direitos humanos, então, tenham essa importância. E mais que isso, que o ser humano seja colocado no centro a partir do princípio da centralidade do ser humano. Bem, vamos agora, então, falar um pouquinho sobre, e professor Gustavo, diante das inúmeras novas tecnologias existentes, eu optei por falar aqui sobre a inteligência artificial, certo? Então, esse vai ser o nosso tópico, né, da aula de hoje, né? Então, falar da inteligência artificial. Prezados, quando falamos de inteligência artificial, tratamos aí de 5 características, tá? Então, agora nós vamos assim, né, vamos combinar que nós vamos conversar agora sobre inteligência artificial. 5 grandes características. A primeira característica, nós já estudamos aqui quando estava conversando com vocês sobre o exemplo que trouxe aí enfim, né, desse app, né, que vai se valer. A inteligência, sabe aquela história assim, quando a gente vê, né, do que come, aonde vive, que se alimenta, a inteligência artificial do que come, dados. Inteligência artificial, para ficar cada vez melhor, ela precisa de dados. Para ela se afinar, para ela se adestrar, ela precisa de dados. Explorar dados. E isso é realmente muito importante. A primeira característica. Então, evidentemente, quanto mais dados nós entregamos, melhor a resposta que nós vamos ter da inteligência artificial. Porém, quanto mais dados nós vamos entregar, teremos sim, né, será afetado diretamente os nossos direitos humanos, os nossos direitos de personalidade, a privacidade e, mais recentemente, esse direito fundamental, né, reconhecido formalmente, mas já existente no ordenamento jurídico, que é o direito à proteção de dados. Tá? Então, aqui um ponto bem importante. Se nós entregamos dados, abrimos mão da privacidade. Prezados e prezadas, né, vocês que estão estudando direito, talvez nos primeiros semestres, quando a gente fala em privacidade, né, tá lá nos estudos de direito de personalidade. Privacidade é algo que eu acabo reservando parte da minha vida como um segredo para mim. Parte da minha vida eu comungo com quem? Com os meus mais chegados, amigos, familiares. E a outra é a parte pública. Então eu tenho, basicamente, esferas concêntricas de privacidade. Esferas concêntricas, imagina um centrinho, né? Tem ali no centro um núcleo que só você guarda para si, talvez, né, para a mãe, talvez para a esposa, talvez para um filho, mas você guarda muito reservadamente. Logo depois, o que você comunga, o que você compartilha com seus familiares e amigos. E um terceiro elemento, falando aqui de direitos de personalidade ainda, falando de privacidade, aquilo que você compartilha publicamente. Isto é privacidade, certo? Já proteção de dados, vejam, é proteger os seus dados, sejam eles dados privados ou sejam eles dados públicos. Interessante, né? O pessoal acha que a proteção de dados é só para os dados que estão em segredo. Não, essa é uma das grandes diferenças entre privacidade e proteção de dados. Quando eu falo de privacidade, a grande palavra que vai tocar é segredo. Quando eu falo de privacidade, prezados, a grande palavra é o segredo. Quando eu falo de proteção de dados, a grande palavra é o controle. A grande palavra é a autonomia e a liberdade do desenvolvimento da personalidade. Ou seja, o ser humano ele pode escolher quais os dados que vão ser tratados de uma ou de outra forma. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Então, veja, o meu nome, Cristiano Colombo, não está protegido pela privacidade. Imaginem eu ajuizar uma ação, professor Gustavo, dizendo assim, ó, eu quero privacidade em relação ao meu nome. Mas o seu nome,
professor Cristiano, é público. Quando você entra na universidade, Colombo, Cristiano, tá? Eu não posso fazer isso. Agora, eu poderia proteger o meu nome através da disciplina de proteção de dados. Eu não quero que o meu nome esteja numa lista. Eu não quero que o meu nome seja utilizado, por exemplo, a partir de uma análise de perfil, inclusive explorando questões étnicas, a dizer, por exemplo, que o meu sobrenome, que é Colombo, é de origem italiana. Então, eu vou utilizar esse dado de etnia para vender produtos para ele, para promover discriminação. Então, vejam, é isso, essa é a grande diferença. Prezadíssimos, quando falamos em privacidade, estamos falando no segredo, nos círculos concêntricos, naquilo que eu vou defender. Se você for ao juiz e disser assim, eu quero proteger a minha privacidade porque vazou uma fotografia, né? Nesta fotografia, eu estava com a minha família dentro de casa e eu não mostro a minha família publicamente no Facebook. Eu quero preservar a minha privacidade. Maravilha. Agora, se é um dado público, se é algo que eu comunico, eu também tenho proteção? Tenho. Mas a partir do quê? Da proteção de dados. E vejam que o professor Gustavo, né, que eu tenho certeza que já leu esse artigo, que ele, aliás, ele é citado, né, do dano estético do corpo eletrônico. Eu defendo, né, eu, na verdade, trago ao Brasil uma teoria que não é minha, mas é de Rodotà, que fala sobre corpo eletrônico, que, na verdade, nós vamos aplicar esse capítulo dos direitos de personalidade, o nome, a defesa do nome, a defesa da imagem, a defesa da voz. A voz das pessoas também tem que ser... A voz, ela também é um conceito biométrico, né? A gente não abre e fecha a porta com a voz, às vezes, tem dispositivos, né? Alexa, boa noite, enfim, né? A gente consegue fazer, desencadear dispositivos com isso. Então, a nossa voz também é direito de personalidade, né? Tudo isso, né, deve ser, então, portanto, defendido, e é nessa visão de corpo eletrônico que as nossas partículas que estão na rede, seja ela as nossas fotos, tudo que fala sobre nós, tudo isso também vai ser defendido pelos direitos de personalidade e vai ser defendido também aqui o corpo eletrônico, esse conjunto de informações ligadas à nossa identidade. Então, aqui, a exploração dos dados das pessoas. Como segunda característica da inteligência artificial, a possibilidade de identificação, rastreamento e emprego de geolocalização. Prezados, né? A inteligência artificial, e vejam que nós, eu e o professor Guilherme Damasio Goulart, escrevemos um artigo sobre a biometria facial no metrô de São Paulo. Um tema extremamente relevante que lida com o corpo das pessoas, porque biometria, o que é biometria? Biometria, professor Gustavo, é o direito humano, né, professor? Há alguma coisa mais que humano que a biometria? O que é biometria? É a métrica, biometria, é a métrica da vida. Biometria é a métrica, e aliás existem 3 características. A biometria pode ser física ou fisiológica, ou seja, a íris, a face, a digital, isso é uma biometria física. Isso é humano? Claro que é humano. Isso é um direito de personalidade? É claro que é um direito de personalidade. Aliás, é um dado, veja, é um dado que é a fonte é praticamente inalterável. O dado pode ser apagado, mas a fonte é praticamente inalterável. Como assim praticamente inalterável? Vocês mudam a digital de vocês a toda hora? Vocês mudam a face de vocês a toda hora? Vocês mudam a íris de vocês a toda hora? Porque isso é praticamente. Pode acontecer alguns casos em que pode haver uma diferenciação, né? Até... né? Tenho certeza que, sabe quando você vai para aquela festa, né? Algumas, né, senhoritas colocam cílios postiços. Saibam que eu já vi casos me relatando que o reconhecimento facial do iPhone, ele tranca.
Por quê? Porque muda um pouco o reconhecimento facial. Ele tem uma dificuldade de te reconhecer. Então, vejam, é claro que, prezados e prezadas, né? É claro que, como eu estava falando, a possibilidade de identificação por biometria, ela tem essa característica da fonte ser inalterável. Eu estava falando aqui, primeira situação, físico e fisiológico. Mas também a biometria pode ser comportamental. E essa realmente é interessante. O caminhar da pessoa, o andar da pessoa, o gesto da pessoa. Aliás, às vezes a gente vê alguém de longe, assim, não sei quem é, mas aquela caminhada, aquele jeito de caminhar é do fulano. Então, a biometria, que é a possibilidade de identificação, ela pode trabalhar, por exemplo, com a questão física, com a questão comportamental e agora, essa sim, questão psicológica. Procurar verificar qual o comportamento, qual a reação, os sentimentos que a pessoa pode ter para uma determinada situação. Tudo isso com o objetivo de identificar a pessoa. Além disso, também, né, a gente sabe que os nossos dispositivos, nossos telefones, né, eles podem trazer, além dessa característica da identificação, o nosso rastreamento e a nossa geolocalização. Né? Para alguns é excelente, é uma questão de segurança. Quanto mais eu ofereço os meus dados, né, nesse caso da geolocalização, melhor eu vou, né, dizer às pessoas, ou ainda a quem interessa dizer, aonde eu estou. Porém, estou abrindo mão, sim, né, até da privacidade. Uma geolocalização, por exemplo, ela pode trazer questões sensíveis. Por exemplo, se eu estou indo a um hospital, se eu entrei numa clínica para um tratamento especializado, eu vou revelar, eu vou lá numa clínica, por exemplo, clínica oncológica. Se a geolocalização estiver ligada, ativa, vai dizer que várias vezes eu fui a essa clínica. Então, isso vai potencializar, vai predizer que eu esteja fazendo um tratamento oncológico. E as doenças, né, as questões de doenças, são dados de saúde, são sensíveis. Dados sensíveis são aqueles que geram um grande potencial de discriminação. Então, a inteligência artificial, ela explora os dados, ela traz a possibilidade de identificação, de rastreamento, ela tem ferramentas, como eu já dizia, de reconhecimento vocal e facial, né? Isso é muito importante, né? O reconhecimento facial hoje é muito utilizado, né, gente? A gente sabe disso nos telefones, nos apps, às vezes muitos apps utilizam reconhecimento facial, é super rápido, né? Super tranquilo de abrir. Também nos caixas, né? A gente tem reconhecimento facial, mas também temos cada vez mais, a partir de assistentes virtuais, a questão do reconhecimento vocal. Ou seja, a nossa voz cada vez mais está sendo utilizada, né, para dar comandos, ou para, enfim, até experienciar ou até ser input para, por exemplo, assistentes virtuais. Né? Falando um pouquinho disso, né, a inteligência artificial, por exemplo, ela está sendo utilizada hoje. Poderia dar 3 grandes exemplos aqui. O primeiro deles aí é a questão dos dublês sintéticos, a dublagem sintética, tá? Que seriam, no caso aqui, ao invés de você ter quando a gente vai em um filme dublado, né? Ou seja, ele é estrangeiro e alguém traz para a língua portuguesa, normalmente é uma pessoa que faz isso, né? Uma pessoa, mas já existem situações em que esta pessoa, ela entrega a sua voz, a sua respiração, os seus sentimentos para uma máquina, e essa inteligência artificial vai começar então a aplicar a dublagem nos filmes de uma forma muito mais rápida do que um dublador natural. Essa é uma grande discussão que está sendo trazida no campo do trabalho, no campo dos direitos de personalidade, porque poderá, por exemplo, professor Gustavo, veja, alguém que, em razão de situações concretas, não queira que a sua voz seja colocada em um dado contexto ou numa dada pessoa. Então, imagine, por exemplo, alguém, né,
um democrata pela natureza ser dublar, por exemplo, sei lá, um personagem histórico que venha cometer, enfim, massacres. Então poderia, não, mas eu não quero que a minha voz esteja assim, mas desculpe, mas você transferiu os direitos a utilizar sua voz de forma sintética. Então, características que vão acontecer. Então, outra situação que pode acontecer também com a voz, né, nós temos aí, recentemente, eu e o professor Guilherme Damasio escrevemos um artigo sobre a questão, né, dos softwares que emulam falecidos, que é uma das grandes discussões aí. Então, a pessoa morre, mas você consegue buscar na internet, enfim, no YouTube, gravações da pessoa, né, nas redes sociais, enfim, você consegue criar um perfil do falecido e a pessoa consegue conversar com o morto, né, com respostas automatizadas. Então, vejam, questão da voz, mais uma vez aqui, né? E isso é muito delicado, porque a voz, por exemplo, em matéria de inteligência artificial, ela pode revelar também sentimentos, moods, né? Então você pode ter, se você está triste, se você está feliz, e isso tudo vai bater diretamente, né, nisso, né? E lembrem-se que os nossos aparelhos, eles estão gravando, né? Isso é muito importante, até porque, se não tivessem, não haveria nas configurações a possibilidade de você dizer que você não quer que esteja gravando. Então, veja, e quem tem também aqui tecnologia de inteligência artificial com reconhecimento facial sabe que basta passar na frente, ele vai reconhecer. Então, como é que ele está vendo se ele não está vendo? Então, tudo situações que estão acontecendo e que mexem diretamente com a face, com a voz, com a imagem, e que revelam não só hoje a existência de um corpo físico a proteger, mas também de um corpo eletrônico, né, a formar uma unidade ligada a uma pessoa. Então, da mesma forma que eu, por exemplo, violo direitos de personalidade do corpo físico do professor Gustavo, né, caso eu fisicamente pegue uma foto física, né, e faça uma ofensa e coloque isso, por exemplo, nos corredores ou algum lugar, também haverá uma ofensa, e talvez até mais potencializada, caso eu faça isso num blog, caso eu faça isso, e ele vai ser da mesma forma atingido, ou mais. Então, o corpo realmente ele vem sofrendo. E outra coisa importante aqui que está acontecendo, né, é a questão da dismorfia, que é você ter um corpo físico e escolher um corpo diferente no metaverso ou no mundo virtual. Isso é outra discussão extrema, se não haveria um direito das pessoas te reconhecerem, ou se haveria um direito ao anonimato, questões que vão surgir com essas situações. Outro fato importante é que a profissão de adivinho está cada vez mais perdendo espaço. Vejam que antigamente, eu me lembro, né, se via muito na mídia, assim, tem uma pessoa que adivinha as coisas, aí ela vai lá e fala e tal. Hoje, a técnica, a predição, os números, eles se repetem e fazem com que a predição, estatisticamente, matematicamente, descubra as coisas. Vou dar um exemplo, tá? Há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu seguidamente ia a uma feira aqui em Porto Alegre, fazer compras sábado de manhã. O meu horário me permitia. Hoje o meu horário já não me permite, porque eu tenho atividade sábado de manhã. Mas eu ia sempre no mesmo horário. E um dia eu não fui para essa feira de manhã, mas o meu smart, né, o meu telefone, o meu iPhone, me disse o endereço da feira. Por quê? Porque por predição, se todo sábado de manhã eu levantava para ir para essa feira, é evidente que todo sábado pensa, né, o iPhone, o smartphone, que eu vou para essa feira. Então ele vai me dar essa resposta. Então a predição é essa possibilidade que a inteligência artificial traz de prever comportamentos. E por último,
a classificação e formação de perfis, né, que é o que nós estávamos conversando aqui, que é quando você classifica, avalia ou mede as pessoas. Prezados, então até agora, o que a gente conversou? A gente falou que os direitos humanos são direitos de personalidade. Que direito de personalidade se concretiza em direito de personalidade no nosso Código Civil. Que o direito de personalidade é o nome, é a imagem, é uma foto, é a voz da pessoa. Tudo isso está dentro dessa linha. Que, na verdade, as tecnologias, elas mudaram e estão afetando esses direitos. De que forma elas afetam? Na privacidade, na proteção de dados, não é verdade? Então, em diversos campos, a gente pode dizer assim, por exemplo, que na questão do reconhecimento facial, por exemplo, a imagem da pessoa lá, a gente pode falar no direito obrigacional também, as contratações que vão acontecer, a gente pode falar nos direitos reais, né? O NFT agora, ou seja, as possibilidades de você ser proprietário de algo que não existe. Aliás, isso é genial, né? Quer dizer, a internet, ela tem uma característica. Ou seja, o digital tem uma característica, a cópia. A facilidade de você copiar. E aí vem um cara e diz assim, não, a gente vai fazer cópia, mas são 10 cópias que o autor vai dizer que estão certificadas. E nós vamos colocar um número hash nela, e ela vai ganhar uma característica que um quadro físico tem. Para você de casa aí que está com dúvida o que é NFT, né? NFT é quando é um token, né, não fungível. Ou seja, infungível. Aliás, né, professor Gustavo, nunca, né, os direitos obrigacionais e a infungibilidade foi uma palavra tão interessante, tão trazida. Então, os alunos que estudaram obrigações, ou que estudam obrigações, ou vão estudar obrigações, só, uma obrigação fungível, um bem fungível. Que coisa, estudar o que é bem fungível, isso eu nunca vou usar, até que vem, então, o non-fungible token, né? Então, fungível o que é? Substituível. Infungível, não substituível. Ora, uma imagem, né? Uma imagem na internet, eu posso copiar elas quantas vezes eu quiser. Perfeito, pode. Mas essas imagens são cópias. Eu vou criar imagens que vão sair aqui do computador do artista, do computador do músico, do computador do compositor, do computador, né, do pintor, e ele vai colocar um número hash que vai diferenciar de todas as outras situações. Então, isso vai ser um non-fungible token. Um não fungível token, ou seja, é insubstituível também. Que tu tenha uma cópia. O que eu tenho está aqui, ó. Foi o autor que fez. Então, essa foi uma característica interessante, né? Também o direito de propriedade. Sem falar nas residências no metaverso, né? Já tem lá, vai ter ali a parte voltada, né? A residências no metaverso, vai ter a parte voltada, né, a escritórios, enfim, a espaços, tudo isso vai estar lá, né? Mas até a morte, né, professor Gustavo? Vejam que, né, eu brinco com os meus alunos aí, aliás, eu dou aula aqui na Unicinos para a Indústria Criativa, eu perguntei para eles onde estão os maiores bens de vocês, assim, na internet, professor, as músicas que a gente faz. E quando vocês morrerem, como é que fica? Uma coisa é dividir uma casa, um carro, né? Como é que nós vamos dividir as músicas, as pinturas? Vocês já deixaram escrito para alguém como é que eles fazem para ter acesso a isso quando vocês morrerem? Ou isso vai ficar perdido, né? Então, vejam, hoje, as possibilidades aqui, realmente hoje, professor, eu vim aqui para dar insights aos seus alunos, aí, nada mais do que isso, né? Mas vejam, a inteligência artificial, ela traz essa característica. Bom, mas agora é interessante, né? Vocês sabem que, na verdade, se a gente olhar para os ordenamentos jurídicos mundiais, né, a gente vai enxergar, assim, por exemplo, o direito americano ou estadunidense. Nós vamos enxergar, quando se fala em tecnologia, né? Como é que trata um Act americano lá? O que os Estados Unidos está falando sobre isso?
nós vamos enxergar a Europa, nós vamos enxergar a nossa América, né? E o que a gente vai ver? A gente vai ver uma Europa que vai ter uma tradição por suas cartas, todas elas baseadas na pessoa humana. E quem estuda direitos humanos, né, professor Gustavo? Eu sei que o professor Gustavo tem excelência nesse tema, sabe que olhar para a Europa, para a União Europeia, é ver, né, um direito que tem as suas raízes, todas elas em cartas e convenções em que vão defender o ser humano e colocá-lo à frente. Talvez quando olhamos para os Estados Unidos, vamos encontrar um elemento de vontade lá, bem forte. Então, ou seja, nós, Brasil, nos aproximamos muito mais do ordenamento europeu. Talvez pela sua tradição, talvez pela sua herança, recebemos de lá. E nessas matérias de tecnologia, vejam, enxergar a pessoa e os seus direitos como algo importante é essencial. E aí, então, ano passado, em 2020, 2019, a gente vai acompanhando o que a União Europeia vai falando. Até que a União Europeia chega um momento e diz assim, ó, dia 20 de outubro de 2020, ela vem e diz assim, ó, regime relativo a aspectos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas. E eu começo a ler o documento é assim, ó, resumindo o documento. Olha, não adianta, a inteligência artificial está aí, né? E a gente vai ganhar com isso. Vai ganhar como? Nós vamos ganhar podendo usufruir da inteligência artificial, mas preservando a pessoa humana. Foi isso que a Europa disse. E ao dizer isso, professor, ao trazer essa referência, em 20 de outubro de 2020. Prezados e prezados, você não sabe como eu estou animado em ser professor nessa época. Em ser um pesquisador. Eu sou um privilegiado. Eu estou vivendo dentro de uma revolução. Sou construtor, estou ajudando a colocar tijolos. Eu e o professor Gustavo, e vocês colocarão também. Porque nós estamos vivendo um momento em que a inteligência artificial está sendo estudada, em que os dados estão sendo estudados, em que a robótica está sendo estudada, em que a internet das coisas está sendo estudada. E em 20 de outubro de 2020, diz a União Europeia que a inteligência artificial deve ser antropocêntrica, nada mais ligado. Não há nada mais arraigado aos direitos humanos a dizer que a inteligência artificial tem que ser antropocêntrica. Colocar o ser humano no centro. Que a inteligência artificial deve ser antropogênica, gerada pelos seres humanos. Pelos seres humanos. Que toda a inteligência artificial tem que ter supervisão humana em qualquer momento. E permitir o controle, a recuperação do controle humano quando necessário. Então tem um carro autônomo. Esse carro autônomo ele vai ter dados, ele vai de forma autônoma, né? Ele vai então buscar os melhores percursos, ele vai a partir dos dados, a partir das estradas, a partir dos mapas. Mas eu tenho que ter esse carro ele tem que ser retomado a qualquer momento, controle humano. Ele pode ser alterado e pode ser interrompido. E aí é a hora de colocar, né, como diz o Frank Pasquale, vamos colocar os robôs nos seus lugares. Não há nada mais
da importância de dizer o ser humano nessa história, os direitos humanos, o que dizer isso. Então, dentro das novas tecnologias, vamos colocar os robôs e a IA nos seus lugares. Primeiro o ser humano. E a IA pode ser interrompida. E o robô pode ser interrompido. Ah, mas se eu der personalidade ao robô, não posso. Se eu der uma personalidade para o robô, eu não tenho como interromper ele. Eu vou matar ele daí. Aliás, vocês sabem por que surgem os estudos de dar personalidade aos seres humanos, aos robôs? Para que os robôs paguem a conta. Foi isso. Foi uma das saídas para que os fabricantes continuem fazendo e desenvolvendo inteligência artificial. Vamos dar personalidade aos robôs. Se o robô fizer mal a alguém, ele paga. Ele tem personalidade, ele vai ter patrimônio. Existem outras formas de resolver isso, né? A União Europeia já apontou na sua resolução sobre robótica de 2017, outro documento super importante também, que, na verdade, é possível criar seguros para isso. Seria outra saída, ao invés de dar a ele, né, a condição de persona, dar direito de personalidade ao robô. Bem, e o Brasil? Vejam que nós estamos aqui falando de direitos humanos. Quais são os direitos humanos, pessoal? Para o direito privado, o grande reflexo é o direito de personalidade. Como direito de personalidade, professor? Imagem, voz, nome. No meio eletrônico, os problemas se maximizam. E aí nós temos uma unidade que é formada do corpo físico e do corpo eletrônico, que é importante, claro, que se eu mancho a vida de alguém eletronicamente, eu atinjo a pessoa, eu ligo. Se for biométrico, então, nossa, biometria é direto à pessoa. Não tem jeito. Mas já que temos que conviver com a inteligência artificial, vamos ligar, então, as novas tecnologias, vamos ligar aquela visão de ordenamento que protege a pessoa. Vamos à Europa. Bem, e o Brasil como está? Bom, então eu queria contar uma historinha para vocês, né? Quando eu escrevi minha tese de doutorado, vocês sabem o que eu tinha na mão? O Código Civil e a Constituição Brasileira. Ponto. Não, então não tinha Marco Civil. Não tinha Marco Civil. Não tinha Lei Geral de Proteção de Dados. Não tinha Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que tinha lá, e eu acho que o professor Gustavo Borges não estava longe disso também, ele é contemporâneo aí, né? Talvez mais jovem, né, professor? Ou o tempo foi mais rigoroso comigo. Mas, de qualquer sorte, o que havia, né? Até um colega meu falou assim, professor Cristiano, então era uma várzea quando o senhor escreveu, porque não tinha nada de tecnologia. Não tinha, gente. O que a gente tinha era, para defender os dados, era o habeas data. Não tinha o artigo 18 da Lei Geral de Proteção, quais são os direitos do titular. Não tinha isso. Então, com o tempo, a gente veio enxergar que legislações que protegem os seres humanos foram surgindo. E vejam que a gente tem que enxergar, eu que sou um professor de direito privado, que a Lei Geral de Proteção de Dados, que o Marco Civil da Internet, e que agora, o que eu vou falar para vocês, que é o PL, Projeto de Lei 21 de 2020, que é o PL da inteligência artificial, todos eles entram numa situação bem interessante, que é, são legislações dos vulneráveis. Então, quando tu olha para a Lei Geral de Proteção de Dados,
tem que olhar para ela da mesma forma que alguém um dia olhou para o Código de Defesa do Consumidor, para o Estatuto do Idoso, para a Lei do Inquilinato, para o Estatuto do Torcedor, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque são leis que protegem vulneráveis. Quem é o vulnerável? Né? Vulnerável, professora Cláudia Lima Marques, vulnus, ferida. É aquele que tem uma fraqueza. Esse é o vulnerável. E o vulnerável é o titular de dados. O vulnerável é o tomador, aquele que vai usar, o utente que usa a inteligência artificial. Que, em última análise, somos todos nós. Os destinatários. Que vamos, né, usar a inteligência artificial e precisamos de proteção. Que tipo de proteção? Bom, lá está no PL a centralidade na pessoa, do ser humano. Colocar o ser humano no centro. E, professor Gustavo, eu digo assim, refletindo aqui, né, por que o princípio é centralidade no ser humano? Porque centro é uma medida relativa. Só está no centro se está em relação a outros. Né? Está sozinho, por exemplo, está no centro. Tu está no centro em relação a uma coisa. Estou no centro em relação a um grupo de pessoas. Eu estou no centro em relação a uma sala, paredes. Eu estou no centro, eu preciso de uma referência para isso. E a centralidade ela vai ser importante por quê? E por isso que é centralidade. É centralidade porque é o homem em relação à inteligência artificial. É o homem em relação à máquina. É o homem em relação... O homem, a mulher, né? Em relação à internet das coisas. Por isso o princípio da centralidade no ser humano. Que envolve... E eu já estou me encaminhando para o final, né? Vou respeitar o tempo, né? Posso falar mais uns 5 minutos, professor? E aí encerro a minha fala. A centralidade no ser humano, ela está no projeto de lei com base em alguns pontos. Primeiro, a dignidade da pessoa humana. Bastante importante. É um conceito, né, utilizado amplamente, que vai guiar, né, que está no artigo 1º da Constituição Federal, é o mais importante. Nós temos os mais famosos e os mais importantes, né? Há uma diferença entre mais famoso e mais importante. Quem é o mais famoso, né? Ou quem é o mais importante? Às vezes o mais importante ele não é famoso. Então, o artigo 5º é o mais famoso da Constituição, mas o artigo 1º é o mais importante. Por isso que é o primeiro, né? Dignidade da pessoa humana. Privacidade, também trata aqui o conceito de privacidade, também é centralidade do ser humano. Proteção de dados pessoais também é trazido na centralidade. E agora um último elemento, né, quem gosta de direito do trabalho, direitos trabalhistas. Olha a preocupação que o princípio da centralidade do ser humano está aí utilizando e trabalhando. Mas, professor Gustavo, eu estou dando uma disciplina lá no mestrado que é responsabilidade civil em novas tecnologias. E eu disse uma frase e um aluno me questionou, né? Vocês estão vendo como a ficção científica ela é importante? Tenho dito isso, né? Porque a ficção científica ela antecipa aquilo que vai acontecer e ela está trazendo uma série de debates que nós estamos nós estamos em formação para quando acontecer. Bom, o Mark Zuckerberg, né? Ele estava sofrendo tanto com a questão do metaverso que ele fez um vídeo antes do metaverso existir, para dizer o que é metaverso. Então, vejam, aliás, está disponível, né? Bota Meta, Mark Zuckerberg, vai estar o vídeo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a ficção científica ela está trazendo. Agora, o professor falou lá que a ficção científica está trazendo. Pois é, estou dizendo isso porque foi Asimov, num livro de ficção científica, que trouxe as 3 leis da robótica. Quais são as leis da robótica, né? Enfim, uma máquina não pode, inteligência artificial, o robô não pode ferir um ser humano, né?
o robô tem que obedecer ao ser humano, desde que ele não fira, segundo a lei, né? Desde que não fira outro ser humano. Então, primeiro, ele não pode nunca ferir um ser humano. Essa é a primeira regra. Segunda regra, ele tem que obedecer a um ser humano, mas não pode nunca ferir outro ser humano. E a terceira regra, ele pode se autopreservar desde que ele não fira seres humanos. Então, se ele tiver que se destruir para preservar um ser humano, ele vai ter que ir por esse lado. Certo? Essas são as leis da robótica. E essas leis, hoje em dia, elas são super importantes, né? E elas foram trazidas e fazem parte da resolução sobre robótica da União Europeia. Fazem parte dos considerandos. Que um considerando, lá no direito euro-unitário, ele é compreendido como, ele tem função interpretativa, de endereçamento interpretativo. Então, lá nos considerandos, os preâmbulos, está o livro do Asimov, ficção científica dentro de um diploma legislativo euro-unitário. Bom, então por isso que eu digo nas aulas que a ficção científica ela é importante. Em 1992, o Neil Stephenson escreve sobre metaverso. Estamos agora trabalhando sobre o metaverso. Então a inteligência artificial acaba avançando. Mas para finalizar, né, já indo ao final mesmo da apresentação, recentemente, Frank Pasquale, né, no seu livro sobre os novos direitos sobre robótica e inteligência artificial, New Laws of Robotics and Artificial Intelligence, traz aqui 4 regras que vale a pena a gente falar aqui. Primeira regra. O sistema robótico e a inteligência artificial deve complementar as profissões, não tomar o lugar delas. Os profissionais, não tomar o lugar deles. Mundo, estamos falando aqui, então não pode a inteligência artificial afastar uma pessoa, mas deve complementar. A visão é que o ser humano ele passe a fazer tarefas criativas e deixe aquelas que são meramente automatizadas, repetitivas. Segunda lei, sistemas robóticos não podem imitar ilicitamente os seres humanos. Na verdade, se utiliza assim, né? Seria a contrafação humana, se a gente fizesse uma... E isso realmente é importante, né? Às vezes a gente não sabe se a gente está falando com uma pessoa ou se a gente está falando com um robô. Alguém já passou por isso? Então, não pode um software se camuflar de ser humano para enganar aqueles que com ele interagem. Terceira lei, e agora está muito em voga, direitos humanos, sistemas robóticos e inteligência artificial não podem ser utilizados em guerras. Lethal Autonomous Weapon Systems. Isso aqui é uma coisa muito delicada hoje. Quarta e última lei. Os sistemas robóticos de inteligência artificial devem sempre indicar a identidade do seu criador, o controle do seu controlador e o seu proprietário. Prezados e prezadas. Então vejam, buscando trazer aqui, né, uma finalização para essa nossa exposição. Nunca foi tão importante falar sobre os direitos humanos, sobre os direitos das pessoas de personalidade,
nessa nossa vida que agora ela é online, né, e offline ao mesmo tempo. Nunca foi tão importante proteger a imagem, o nome, este corpo, que é, ao mesmo tempo, físico e eletrônico, está ligado a uma persona, uma personalidade. Vejam que a visão e a interpretação que nós, do direito, devemos dar a esta situação é preservar a pessoa humana, o ser humano. E aí nós vamos ver múltiplas situações. Responsabilidade civil, violações, direitos autorais. Vejam que também posso utilizar a inteligência artificial para criar novas obras. Mas se eu pegar todos os textos do professor Gustavo e tentar buscar o próximo texto do professor Gustavo, será que eu posso fazer isso sem a autorização dele? Será que eu não estou violando direitos de autor do professor Gustavo? Então, existem aqui N situações, né? Eu falei para vocês aqui, os operadores do direito vão ter que encarar herança digital, vão ter que encarar criação de obras novas, póstumas, como já aconteceu, já está existindo, né? Atrizes e atores participando de shows já póstumos, questões relativas à classificação, a inteligência artificial classificando. Então, existe aqui uma riqueza grandiosa de variáveis que nós vamos ter que trabalhar. Qualidade no ser humano que vai, enfim, ser fundamental, né, para que nós possamos tanto pensar em decidir, como também em julgar, em construir os caminhos, né, que virão para a gente e para as gerações aí que estão crescendo. Muito obrigado, professor Gustavo, muito obrigado, Nesc, obrigado, professora Márcia. Eu estou aqui à disposição para responder as questões, as dúvidas que possam vir. Muito obrigado, professor Cristiano. Quero agradecer, né, em nome da coordenação, e tenho certeza de todos, né, uma belíssima exposição, riquíssima de dados, bibliografia, relatos de casos, né, e questionamento desses temas, desse tema que todos nós estamos vivendo, né, e foi um grande aprendizado, tenho certeza, para mim e para os alunos, colegas, né. Houve várias manifestações no chat de professores, lembrando aí antecipadamente o Isaac Asimov e o professor Rodrigo, né, e o professor Ismael também, e outros colegas também que estão presentes. Eu vou várias aí anotações de parabéns, né, e eu vou abrir, né, para os questionamentos. Vou também permitir com que, se tiverem, né, algum questionamento, coloquem no chat, para essa nossa belíssima exposição que nos proporcionou uma imersão nesse mundo tecnológico, né? Passando pela inteligência artificial que está presente na nossa vida cotidiana, desde a robochamada que a gente recebe todo dia e não gosta, né? Passando pela escolha de produtos que nos vem no celular, pelas mídias sociais, chegando até no metaverso, né? Seguem aí as anotações de colegas, e professor Geraldo, Patrícia, e vários alunos de agradecimento. Então, eu vou iniciar aí pelo um questionamento, vou abrir, né, para que alguém que queira colocar no chat, né, sempre lembrando que a tecnologia, né, ela não pede licença, mas ela pede desculpa, né? Então, quando a gente dá conta, ela já se instalou, já não tem mais volta, já está na nossa vida, né, e eu que hoje estava revisando aí a Web 1.0, né, onde a gente via aquelas primeiras páginas que não sequer dava para colocar nada, as páginas elas eram estáticas, né. Hoje a gente já está entrando para um momento que o senhor falou, que é a Web 3.0, onde nós vamos ir para um mundo
né, em que se já prevê em 2026 pelo menos de 1 a 2 horas diárias no metaverso para determinadas pessoas, né? E essa revolução da tecnologia nos contratos. Hoje a gente tem escritórios de advocacia no metaverso já, a gente tem uma verdadeira rediscussão no âmbito obrigacional, sobretudo com, né, essa discussão dos tokens não fungíveis. Na parte de contratos, né, os smart contracts, né, a gente tem mais ou menos aí uma previsão de praticamente uma diminuição em 5 anos para talvez 1/3 do valor da utilização de moeda. Nós vamos ter praticamente 70% da utilização da moeda feita por meio das moedas, das criptomoedas, né? No âmbito das famílias, né? Nós temos aí já casamento no metaverso, já tivemos o primeiro casamento no metaverso, né? Essa mudança dos direitos reais aí, né? Daquilo que a gente brinca que antigamente era importante, que era ter um bem, né, tangível e que a gente podia tocar. Hoje, né, o mais importante está no pendrive. Hoje o mais importante está, né, em termos de propriedade, né, nas NFTs, né, e sobretudo a gente vê para os adolescentes que vivem aí grande parte da vida que se encontra no mundo digital. E também nas sucessões, como o senhor bem falou, né, é uma verdadeira revolução. Quem fica com a conta, né, o que está e o que vai vir, porque automaticamente nós teremos aí, com o 5G e o aumento da velocidade, uma migração completa para esse mundo digital, né, e uma interação com os objetos, né, de uma forma como a gente nunca viu antes, né. E a análise do princípio da centralidade do ser humano, né, que eu acho que foi muito bem falado, que a gente nunca pode esquecer, né, sobretudo a gente que trabalha dialoga muito, né, entre os colegas ali, nos grupos, né, de novas tecnologias, que o senhor faz parte, da questão de pensar a tecnologia até o momento que a gente vê aí uma possibilidade de utilização de novas tecnologias para a guerra, né, e a gente vê que hoje objetos aí e cachorros, né, que se movem por meio da inteligência artificial já estão protegendo determinados patrimônios públicos, né, nos coloca mais. Eu tenho aí os animais robôs, né, que ficam andando e protegendo aí vários locais e com muita segurança. Então, eu queria fazer uma pergunta, né, e iniciar e abrir, enfim, para qualquer possibilidade do chat. Eu tenho muita coisa para perguntar sobre o metaverso, né? Eu sou um apaixonado por esse estudo, né? Sou enfim, e sempre aprendo muito com as suas falas, mas eu queria saber, o senhor que estuda bastante o contexto, né, europeu, estrangeiro, né, há alguma, né, o senhor já viu alguma previsão, algum início de previsão, já que a gente tem algumas cartas, aí a carta portuguesa na era digital, a espanhola, né, de uma tutela, de uma proteção da pessoa humana em face dessa tecnologia, né, desse, digamos assim, desse afã tecnológico que faz parte da nossa vida e que nós chegamos a estudar aí a questão da singularidade, né, que talvez só para explicar para os alunos, se prevê um ano, que seria mais ou menos 2046, onde a inteligência artificial ela vai chegar à equiparação do ser humano, ela vai chegar a uma singularidade, ela vai pensar, né? Então ela vai poder ter uma capacidade já total, né? Como o ser humano tem de refletir. Hoje a gente tem aí muitos robôs que já tem, inclusive a Sofia, né, que tem aí uma nacionalidade. A Sofia tem uma nacionalidade dos Emirados Árabes já, e a gente consegue dialogar, né? Então, eu queria saber se o senhor já viu alguma previsão de uma tutela protetiva dos direitos humanos, né, em razão desse avançar, né, desse afã tecnológico aí, né, na busca de chegar aí, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Realmente, assim, o que eu tenho estudado, assim, né, em relação ao metaverso, tá? Primeiro aqui é importante a gente colocar, assim, um ponto
bem conceitual, né, do que é o metaverso. O metaverso ele envolve duas tecnologias, né? Tanto a questão do mundo virtual, ou seja, você tem uma realidade totalmente virtual, ou seja, está dentro, né, imerso, né, nesse caso através da visão, tá? Mas acompanhado também de questões, por exemplo, como o som, no sentido de te dar, por exemplo, distância, movimento, também questões olfativas também estão sendo trabalhadas, né? E, enfim, questões táteis. Então, o metaverso, ele vai, na verdade, tu não vai ver por uma janelinha, tu vai estar dentro, tu vai te sentir dentro de um ambiente que tu vai conversar. Além disso, então, o metaverso ele é composto de duas grandes realidades, né? A virtual, mas também a aumentada. A segunda seria isso, que é quando há uma comunicação, né, entre o que está né, no mundo virtual, mas por exemplo, eu me lembro assim, uma pintura, né, o exemplo que Mark Zuckerberg traz, uma pintura que acaba tendo, né, saindo na verdade, da parede, né, e tendo ou um holograma, ou ainda, até no caso concreto aqui, ela entrando dentro do próprio, a realidade entrando no metaverso. Então, isso tudo vai ser, né, esta linha. Agora, documentos sobre isso. Tá? O que eu avalio, tá, professor Gustavo? Assim, eu realmente não vi até hoje, até agora, assim, eu te digo até hoje de tarde, né, porque isso é realmente muito um documento específico legislativo sobre metaverso. Eu não vi ainda, tá? Mas o que eu avalio, tá, professor Gustavo? Assim, eu avalio do seguinte, eu digo assim, legislativo, eu estou esperando, claro, estou esperando uma resolução da União Europeia sobre isso, ou ainda uma comunicação da União Europeia, ou ainda um parecer do European Data, né, Board falando sobre isso, que é na verdade o Comitê de Proteção de Dados da União Europeia. Bom, Comitê Europeu de Proteção de Dados da União Europeia. Eu ainda não vi isso sobre exatamente o metaverso. Porém, o que acontece? Se a gente for olhar para o ambiente que nós já vivemos, o que é o metaverso? Né? O metaverso, portanto, ele vai trazer uma experiência que vai se qualificar por a gente pode dizer assim, por uma característica que é o imersivo, ou seja, te sentir dentro, diferente do tu observar, tu vai te sentir dentro. E os estudos sobre realidade aumentada e sobre a questão da realidade virtual apontam algumas situações, tá? Alguns questionamentos, ainda no âmbito que vão se valer das cartas que já existem, tá? Até agora, né? Provavelmente vai ter alguma coisa nova, mas as recomendações de inteligência artificial vão entrar, claro que vão, porque metaverso leva em conta a inteligência artificial, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Tanto é que você está trabalhando agora, e aí sim uma novidade europeia, que é a construção, finalmente, de uma autoridade de inteligência artificial europeia. Então eles vão ter tanto a autoridade nacional, a autoridade europeia de proteção de dados, mas eles vão ter também a autoridade de inteligência artificial. Eles estão criando mais uma autoridade. Então, isso é um movimento que a gente está enxergando. Tá? O que acontece, professor Gustavo? Eu estava lendo aqui, eu estava estudando, até estou procurando o livro aqui para mostrar para vocês, até uma vantagem de estar dentro, né, da biblioteca, não estou encontrando agora, mas o livro, deixa eu dizer para vocês, eu estou com o meu artigo sobre metaverso aqui, né? Ele deixa eu ver aqui, acho que é o Barfield. Espera só um instantinho aqui. Ele vai trazer quais são as grandes dificuldades. Ele traz as angústias dele do metaverso, que eu vou basicamente trabalhar com vocês aqui. Né? O Barfield, que é The Law of Virtual and Increasingly Smart Virtual Avatars. Ele fala dos Smart Virtual Avatars, que é a grande situação, que é a grande questão. Os avatares virtuais inteligentes, que vão gerar alguns problemas ou algumas situações. Então, ele traz lá, por exemplo, problemas em relação a marketing, a compra, na verdade, a consumo. Né? Então,
esse avatar ele vai comprar acessórios para ele e vai comprar acessórios para o seu dono. Esse é um ponto. Segundo problema que está sendo trabalhado bastante, professor Gustavo, que eu estou vendo assim, que está tocando, que é a questão de marcas e direitos autorais lá no metaverso. Terceiro, os avatares vão ser autônomos. A tendência é que o avatar seja autônomo. Então, ele vai trazer problemas de comportamento, certo? Então, o que eu tenho visto é que hoje, sobre metaverso, sobre realidade aumentada, o que se está utilizando são na verdade, todo aquele arcabouço que de inteligência artificial e de proteção de dados que já existe, tá? Mas eu acredito agora no insight, né, professor, que deva ter brevemente documentos sobre desenvolvimento de documentos sobre realidade virtual e realidade aumentada em relação ao metaverso. Talvez vai se abrir mais esse tipo de pesquisa, né, da União Europeia mais fortemente. A gente já viveu bastante a gente está vivendo momentos, né, professor Gustavo? O senhor está vivendo comigo isso, né? A gente está trocando ideia. A gente já viveu o momento da proteção de dados, né? Aí, depois da proteção de dados, veio a inteligência artificial. Um grande momento, não que uma coisa já não existia, mas eu estou falando assim, em nível de debate entre nós, que somos operadores do direito. A gente tem lá, primeiro, muita questão sobre proteção de dados. Né? Não, primeiro sobre internet, começou. O que é internet, de que forma a internet vai acontecer, os provedores, eu me lembro que a gente discutia isso, né? Responsabilidade civil dos provedores, enfim, marco civil veio. Né? Depois a gente discutiu os dados, proteção de dados. O que aconteceu logo depois? Logo depois não, né? Alguns anos depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora a gente está discutindo inteligência artificial. O que a gente vê agora? Um PL de inteligência artificial. Provavelmente, eu estou sentindo que a próxima discussão, que vai ser forte, vai ser as realidades. Né? Aí a realidade aumentada, né? Isso vai ser bem importante, e a realidade virtual. Né? Então, eu vejo que são esses documentos. Agora, interessante dizer, sim, que tudo isso, que o metaverso, na verdade, é a grande arena das discussões. Né? Também, uma arena que vai discutir dados, inteligência artificial, direitos autorais, questões de... Então, tudo isso vai acabar também acontecendo nesse ciberespaço, né? Esse espaço que é um espaço de comunicação, de conexão, que ele não é geográfico, né? E isso faz com que nós tenhamos uma questão para nós do direito bastante delicada, né? Porque o nosso direito, né, professor Gustavo, ele é todo fundamentado, ele tem uma fundamentação territorial. Ele tem a fundamentação dele territorial, quer dizer, a gente faz o direito para um determinado local, determinado espaço geográfico. E agora a gente está trabalhando com um direito que ele é desterritorializado, desraizado. Ele vai ter que... nós vamos ter que responder, né, com o direito não, mas com o objeto, né, disso. Né? Então, provavelmente, Gustavo, até assim, essa tua pergunta me gera um insight, né? Nós vamos começar a estudar documentos sobre... vão surgir documentos sobre realidade virtual e realidade aumentada, que agora é o momento, né? Mas realmente nós não temos assim... Eu não li, ainda não li, pode ser que hoje à tarde tenha saído, mas assim, ou ontem, essa semana, mas ainda não piscou na minha frente nada ainda de realidade, de legislação sobre isso. Embora, claro, é um ambiente que tudo isso que a gente falou agora está ligado, né, está em coincidência, está incidindo, né? Ok, muito obrigado, então. Eu vejo aqui que também os comentários agradecendo a palestra, né, dos professores também, comentando, trazendo obras, né, e então, como não há questionamentos, né, eu fico muito feliz, né, professor Cristiano, eu acho que fica aí
o convite, né, para voltar, retornar ao Unesc, né, presencialmente. Mas foi muito bom, aprendemos muito, tenho certeza. Em nome aí da coordenação da professora Márcia, agradecer também ao pessoal do CA, do DCE. Já vou lhe dar as últimas palavras, então. Quero agradecer muito, né, o professor Cristiano é um pesquisador de altíssima qualidade, sempre com temas muito inovadores, né, de ponta mesmo. E eu tenho muita admiração e sempre aprendo muito com o professor Cristiano. Então, eu vou deixar para as últimas palavras, daí eu faço aí o encerramento. Bom, então, assim, professor Gustavo, tenho certeza que a admiração é recíproca, da mesma, ou até mais aí, né, do colega, dizendo que eu fico muito feliz, assim, de estar aqui, né, compartilhando contigo esse momento, e não só esse momento, mas as obras que a gente compartilha juntos, assim, os artigos e capítulos de livro, né, e capítulos virão, né, professor Gustavo, já, talvez até sobre o metaverso, mas não vamos adiantar nada sobre isso aos alunos, os alunos verão, né, e dizer que para mim foi efetivamente uma alegria. Claro, seria legal estar presencialmente, né, mas estamos presencial online, né, estamos presencial, estamos online, né, e com certeza vamos aí compartilhar momentos, né, momentos na universidade, né, com os alunos, estudantes aí, futuramente presenciais. Mas vejam que legal que foi, a gente não perdeu esse momento, né, a internet permitiu com que a gente pudesse tocar. E claro, eu queria só dizer que para mim é uma alegria estar aqui, gosto de pesquisar mesmo, o professor Gustavo sabe disso, e eu vou só deixar, assim, alguns contatos, assim, academia.edu, né, Cristiano Colombo, né, se vocês pesquisarem na academia.edu, Cristiano Colombo aí, vão verificar que lá está o meu perfil na academia, e nesse perfil, né, estão os meus artigos, todos os que posso colocar, né, que são abertos, enfim, que não violarão direitos de editoras, eu coloco lá para que os meus alunos possam pesquisar, e vocês, evidentemente, todos, alunos, estudantes, estão convidados, né, a dizer, e realmente é uma tarefa incansável escrever sobre tecnologia, porque quando a gente fecha e abre o olho, já tem coisa nova, né, e a gente procura desenvolver algo importante, né, a humildade do cientista, quer dizer, a gente tem que continuar caminhando, estudando e construindo direito. Talvez um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, a gente estava naquele momento, a gente viveu aquele momento, que era um momento em que não havia muita coisa, e nós conseguimos, né, levar e chegar até aqui, chegar até esse momento em que temos uma legislação mais, vamos dizer, atenta às novas tecnologias, e sempre levando o ser humano como o principal, né, e o destinatário de todos os esforços dos operadores, dos acadêmicos, dos professores e dos juízes, magistrados na área do direito. Muito obrigado, viu, Gustavo? Valeu mesmo, pessoalmente, estou muito feliz de estar aqui. E eu estou dando aula da minha biblioteca, né, então eu estou muito em casa aqui. Obrigado. Então, muito obrigado, professor Cristiano, a todos os alunos e alunas. Amanhã, então, continuamos, né, essa terceira edição do Diálogos de Direito. Amanhã teremos aí belíssimas palestras na manhã, tarde e noite. Então, desejamos aí um ótimo evento a todos, né, e aproveitem bastante que tá muito recheado de palestras, né, de falas, tenho certeza, muito interessantes para todos. Um grande abraço para os alunos e alunas, muito obrigado, professor Cristiano, a toda a TV Unesc, né, e uma boa noite a todos. Boa noite. Dizem que cada dia que começa abre uma nova janela de oportunidades, uma outra chance para vivermos experiências únicas, seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores?
podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita. É onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 100 cursos presenciais, à distância e híbridos, de graduação, pós-graduação, especialização, técnicos, extensão, ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Aos mais de 40 mil pacientes cadastrados nas clínicas integradas, onde ultrapassamos a marca de 150 mil atendimentos a cada ano. Em 2020, em plena pandemia, a Unesc atendeu quase 5 mil pacientes na farmácia solidária, ultrapassando R$500 mil em doações e atendeu quase 1.400 pessoas na unidade jurídica de cooperação. O Museu de Zoologia recebe mais de 5 mil visitantes a cada ano. E no ano passado teve mais de 1.200 visitas virtuais. A última edição do Unesc em Dança reuniu 800 bailarinos e foi assistida por mais de 3.000 pessoas. Temos quase 300 projetos de pesquisa em andamento, 155 laboratórios de ensino, 180 projetos de extensão, aproximadamente 800 bolsas para estudantes da graduação, além de uma biblioteca com mais de 165 mil volumes à disposição dos nossos estudantes, brasileiros e de outras 9 nacionalidades diferentes. Não são apenas números. Isso é uma grande universidade em ação. São pessoas transformando a vida de outras pessoas. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade.